Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Segundo reinado no Brasil. O Segundo Império foi o período da história do Brasil que se estendeu de 1840 a 1889, caracterizado pelo regime monárquico e a figura de Dom Pedro II como imperador. Durante esse período, ocorreram importantes transformações políticas e sociais. Aqui está um resumo sobre o Segundo Império. Forças políticas. Durante o Segundo Império, surgiram duas principais forças políticas: os liberais e os conservadores. Os liberais defendiam ideias como maior autonomia das províncias, descentralização do poder, liberdade individual e garantias constitucionais. Já os conservadores eram favoráveis a um governo mais centralizado, com maior controle do imperador sobre os poderes e a manutenção de privilégios sociais e econômicos. Tipos de regências. Ao longo do Segundo Império, ocorreram períodos de regência, nos quais Pedro II ainda era menor de idade para assumir o trono. Foram 3 regências. A Regência Trina Provisória, 1831, a Regência Trina Permanente, 1831 a 1834, e a Regência Una, 1835 a 1840. Revoltas no período regencial. Durante o Segundo Império, ocorreram diversas revoltas que questionavam o regime monárquico e buscavam mudanças políticas e sociais. Algumas das principais revoltas foram a Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, entre outras. A Revolta dos Malês ocorreu em 1835 na cidade de Salvador, Bahia. Foi um levante de caráter religioso e étnico liderado por escravos africanos muçulmanos. Os revoltosos buscavam a libertação dos escravos e a instauração de um governo islâmico. Revolução Farroupilha, 1835 a 1845. Ocorreu no Rio Grande do Sul e foi liderada por fazendeiros descontentes com a centralização do poder do governo central e com a política tributária. Golpe da maioridade. O golpe da maioridade ocorreu em 1840, quando Dom Pedro II tinha apenas 14 anos. Foi um movimento político liderado pelos liberais moderados e setores conservadores, que buscavam antecipar a maioridade do imperador para estabilizar o país. O golpe resultou na antecipação da coroação de Dom Pedro II, que assumiu o trono com 15 anos de idade. Revolta Praieira, 1848 a 1850. Aconteceu em Pernambuco e foi liderada por setores populares e liberais insatisfeitos com o governo conservador e as condições sociais da época. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Foi um conflito internacional entre o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A guerra teve motivações políticas e econômicas e resultou em grande perda de vidas e recursos. Durante o Segundo Império, ocorreram diversas mudanças políticas e sociais no Brasil. Movimentos abolicionistas e republicanos. Durante o Segundo Império, surgiram movimentos e grupos que questionavam o regime monárquico e lutavam pela abolição da escravidão e pela instauração de um regime republicano. Esses movimentos ganharam força ao longo do tempo e acabaram por contribuir para a queda do Império em 1889. Imigração e abolição gradual da escravidão. O Segundo Império foi um período de intensa imigração, com a chegada de milhares de imigrantes europeus ao Brasil. Essa imigração contribuiu para a diversificação étnica e cultural do país. Além disso, durante o período, foram adotadas políticas e medidas para a abolição gradual da escravidão, que ocorreu oficialmente em 1888. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumo-para-aulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos.